Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e também do Senhor Jesus Cristo. A você que me acompanha aqui através deste vídeo, eu gostaria de deixar um texto para sua reflexão e meditação neste momento. Acompanhe juntamente comigo, ou acompanhe aqui também pelo vídeo, um texto muito conhecido das Escrituras, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 5. Vamos ler os versos de número 1 até o número 3, nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui o texto vai ser claro ao dizer que Jesus, ao ver a multidão, ele subiu a um monte. E o versículo de número 3 vai dizer que o propósito de subir aquele monte, de atrair a multidão a si, é para ensiná-los. E Jesus começa o seu ensinamento dizendo: bem-aventurados. Aqui Jesus utiliza a palavra no original, asher. Asher significa primordialmente duas coisas: ou abençoado, ou mais do que feliz. Aqui ela se aplica tanto a dizer que quem é pobre em espírito é abençoado, como também é mais do que feliz. E aqui Jesus está ensinando a multidão, dizendo a ela que ele quer oferecer-lhes uma felicidade que é melhor do que a felicidade que se pode encontrar no mundo. Porque nós sabemos que a felicidade oferecida pelo mundo é uma felicidade que ela depende das circunstâncias, ela depende de uma estabilidade, de um conforto, de uma harmonia. Mas a felicidade que o Senhor Jesus Cristo nos oferece é uma felicidade que vai além disso. É uma felicidade que não depende das circunstâncias, do momento, das condições em que você se encontra. Por isso ele vai utilizar o superlativo aqui, vai dizer que é mais do que feliz aquele que se torna pobre em espírito. E por isso também que o apóstolo Paulo pôde dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 11: aprendi a viver feliz diante de toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo foi alguém que aprendeu a ser mais do que feliz, porque aprendeu a ser pobre em espírito. Mas o que significa ser pobre em espírito? Jesus utiliza essa expressão, e se nós olharmos para os pobres, nós vamos entender por que ele utilizou a expressão pobre e não rico. Se nós olharmos para os pobres, nós vamos ver que são pessoas que dependem das outras pessoas, que são pessoas desprovidas de recursos financeiros, pessoas que dependem do auxílio, do socorro das outras pessoas. Ao contrário dos ricos, que baseiam a sua segurança, muitas das vezes, nas suas riquezas, não aceitando o auxílio, o socorro das demais pessoas, porque coloca a sua confiança naquilo que o seu poder ou que o seu dinheiro pode proporcionar-lhes. Então Jesus está querendo dizer que o pobre em espírito é aquele que aprende a depender e a confiar em Deus. Quando você coloca a sua dependência, a sua confiança em Deus, você se torna pobre em espírito. Você entende que apesar das suas posses, do seu poder, da sua sabedoria ou do seu conhecimento, você depende única e exclusivamente do Senhor. E quando você aprende isso, você se torna alguém pobre em espírito. E Jesus vai dizer que quando você se torna pobre em espírito, você também recebe o reino do céu por herança. E nós sabemos que não há ninguém nesta terra mais feliz do que aquele que coloca a sua confiança em Deus e do que aquele que entende que vai receber o reino dos céus por herança. Porque nesta vida nós podemos ajuntar muitas posses, muitos recursos, muito conforto, mas sabemos que ao morrermos não levaremos nada disso conosco. Não poderemos levar, não conseguiremos levar
e toda essa riqueza, toda essa fortuna acumulada vai ficar para outras pessoas que não tiveram o mesmo esforço que nós para conquistá-las. Mas aquele que entende que o reino dos céus lhe foi confiado, lhe foi prometido por herança, ele vive tranquilamente, porque ele sabe que quando morrer, lá no reino dos céus, ele vai encontrar tesouros muito maiores do que os que existem nesta terra. Tesouros onde as traças não corroem, onde os ladrões não minam e não roubam, onde nada pode tocar nem ninguém pode tocar. Então essa pessoa que coloca a sua confiança no Senhor, que sabe que o reino dos céus é dela por herança, ela se torna mais do que feliz. E assim como o apóstolo Paulo, não importa se ela está passando por perseguições, por tribulações, por problemas, ela vai estar feliz, ela vai estar contente, independente das circunstâncias. E como o apóstolo Paulo, ela vai poder dizer: aprendi a estar feliz diante de toda e qualquer circunstância. Aqui o texto diz que Jesus estava ensinando. Paulo disse que aprendeu. Então nós precisamos também, diante desse texto, aprender a ser pobre em espírito, aprender a confiar e depositar a nossa confiança em Deus. E assim, nós não somente receberemos o reino dos céus por herança, mas nesta terra, nesta vida, nós seremos mais do que felizes. Que esta palavra tenha o poder para transformar a sua mente e o seu coração. Que o Deus de paz esteja com todos vocês. Amém.